Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui na área. Vamos começar mais esse semestre então, né? Continuando um assunto que a gente terminou de falar na última aula, quando eu falei para vocês sobre a introdução à eletrodinâmica, né? Onde eu apresentei para vocês os conceitos de corrente elétrica, resistência elétrica, tensão, potencial elétrico, né? Ensinei você a utilizar a primeira e a segunda leis de Ohm, não é verdade? Onde você tem a, a relação entre tensão, corrente e resistência elétrica, que são as três principais grandezas do sistema elétrico. E hoje eu quero mostrar para vocês um assunto ainda falando sobre resistência e resistores, né? E quero comentar com vocês um assunto importantíssimo sobre potência e energia. Isso está bem ligado ao nosso dia a dia diretamente, tá? Então vamos comigo aqui então, ó. Nós falamos na última aula sobre os resistores. Os resistores são aqueles elementos de circuito aonde você tem o consumo de energia elétrica e transformação dessa energia elétrica em energia térmica, tá? Um resistor, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar novamente aqui. Um resistor, ele é um elemento de circuito, né? A gente representa ele no papel assim, ó, uma cobrinha, né? Com um certo valor aqui em cima. Esse valor aqui é o valor da resistência elétrica dele, ou seja, o quanto aquele resistor, né, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Tá legal? E lembra que a unidade de medida da resistência é o ohm. Na aula passada a gente falou somente sobre o circuito simples, onde tinha uma fonte de tensão e um resistor. Simples, né? Onde ele consumia energia e você simplesmente podia aplicar a primeira lei de Ohm para descobrir a corrente, então para descobrir os parâmetros necessários. Hoje eu quero mostrar para vocês como que você pode fazer para associar esses resistores. O que eu quero dizer quando eu falo associar? Quando eu falo associar, como é que eu posso ligar eles? Tá? Ligar eles juntos. Eu tenho duas formas básicas para fazer isso. Eu posso fazer a ligação que nós chamamos de ligação série. Tá? Vamos entender as peculiaridades desse tipo de ligação. Tá? A ligação série é mais ou menos esse tipo aqui. Ó. Vamos separar um espacinho aqui. Eu vou ligar um resistor atrás do outro. Certo? Então podemos colocar aqui, ó, um atrás do outro. É assim que eu vou ligar ele lá. Então, por exemplo, eu tenho uma resistência de 10 ohms aqui, vou ligar em série com uma outra resistência de 10 ohms e outra resistência de 10 ohms aqui. Tá certo? Então, a ligação em série, ela é compreendida por isso daqui. O que eu percebo também? A corrente que passa no primeiro resistor é a mesma corrente que passa no segundo, é a mesma corrente que passa no terceiro. Então, nos três resistores eu tenho a mesma o quê? Corrente elétrica circulando por eles. Então vamos colocar aqui, ó, mais uma característica. É a mesma corrente elétrica que passa por todos eles, não tem diferença. Ah, passa mais por um do que por outro? Não, é a mesma corrente elétrica. Se você ligasse três lâmpadas em série, tá? O que você ia perceber? Você perceberia que a primeira lâmpada ela ia acender com brilho mais forte, a segunda com brilho menor, a terceira com menos brilho ainda, e você poderia ligar tantas que as últimas elas nem iam acender por conta da ligação em série. Tá? Então a mesma energia que chega na primeira chega para a segunda e para a terceira, ou seja, eu chego a corrente, deixo um pouco de energia na primeira, deixo mais um pouquinho na segunda, deixo mais um pouquinho na terceira e por aí vai. Tá certo? Então você percebe justamente isso aqui, ó, a mesma corrente que passa em todos esses resistores aqui. Ó. Essa é uma das grandes características desse processo, né, dessa associação, dessa forma de unir os resistores, um atrás do outro, e qual a característica principal? É a mesma corrente elétrica que vai passar por eles, todos eles. Certinho? Então tá bom, você já sabe que é assim. E como que eu faço para calcular a resistência equivalente? O que a gente chama de resistência equivalente? O que é isso aqui? Vamos colocar assim. Resistência equivalente. O que é isso, professor? Olha, quando a gente fala de resistência equivalente, se escrevi errado aqui, né?
Equivalente. O que é a resistência equivalente? Ela é aquela resistência que vai substituir todas aquelas outras que você ligou em série. Então eu posso simplesmente substituir essas três aqui, ó, por uma única só. Com o mesmo efeito das três. O circuito não vai ter alteração nenhuma. Fica mais fácil, não gasta menos material. Só que a situação é a seguinte, eu tenho que colocar uma resistência que seja equivalente a essas três resistências de 10 ohms. Né? Então como que você faz para calcular a resistência equivalente? Vou escrever assim, ó. Resistência equivalente. Quando a gente tem ligação em série, basta você somar as resistências dos resistores. Então, 1 mais 2 mais 3 e por aí vai. Quantos resistores forem. Tá certo? Você simplesmente soma elas. Para você ver aqui, ó. Então, qual deve ser a resistência equivalente aqui que nós vamos ter nessa situação, que eu tenho que trocar aquelas três? 10 mais 10 mais 10, 30. Então, se eu substituir aqueles 3 de 10 ali por 1 de 30, eu vou ter o mesmo efeito sobre o circuito. Eu vou ter o mesmo efeito. Tá? A mesma corrente passando e tudo mais. Então, para você calcular a resistência equivalente no circuito ligado em série, basta eu somar as resistências deles. Tá? Só somar, soma simples. E o outro tipo de ligação, professor? Qual que é? Nós vamos chamar o outro tipo de ligação em paralelo. Ligação paralelo. Tá? Quais são as características desse tipo de ligação? Esse tipo de ligação aqui, ó, não vou ter a mesma corrente, eu vou ter a mesma tensão. Mesma tensão. Professor, mas como assim a gente vai ter a mesma tensão? Como é que é possível isso acontecer? Vou diminuir aqui a foto para fazer um desenho para vocês aqui embaixo. Ó. Então, se você quiser ter a mesma tensão, você tem que ligá-los em paralelo. O fato de ligar paralelo, você tem que fazer o seguinte, ligar todos num ponto e todos em outro ponto. Como se fosse assim, ó. O circuito vem, chega aqui e se divide em um resistor, em outro resistor e outro aqui, por exemplo. Tá? Então, você percebe aqui, ó, esse tipo de ligação aqui é a ligação que eu chamo em paralelo. Todos eles aqui, ó, estão submetidos à mesma tensão. Você vai perceber aqui, ó, que aqui chega uma corrente e ela se divide, né? Uma parte para cá, vou chamar de corrente 1, outra parte para cá, que eu vou chamar de corrente 2, e outra parte que eu vou chamar para cá, que eu vou chamar de corrente 3. Tá? E as três elas voltam a se unir aqui, nesse ponto, e volta a ser a corrente total que eu tinha antes. Tá? Então, nesse tipo de ligação aí, você percebe justamente isso. Vamos colocar aqui que cada um tem 10 ohms também, para poder ficar fácil de você entender. Ó. Então, nesse tipo de ligação, eles estão submetidos à mesma tensão. Tá? Vamos colocar aqui, ó, quando a gente tem ligação em paralelo, eu só tenho dois pontos de ligação. Somente dois pontos de ligação. Então, esses resistores eles vão se conectar todos em um mesmo nó. Tá? Então, você tem esse nó aqui e você tem esse outro nó aqui. Ó. Então, o início dos três conecta em um nó e o final dos três resistores conectam-se em outro nó. Tá? Então, não tenho ramificações do circuito para outros lados. Eu só simplesmente todos saem de um ponto, todos chegam em um outro mesmo ponto. Legal? Certinho? Então, as principais características são ter a mesma tensão e ter somente dois pontos de ligação. O início, tá? Que eu vou colocar assim, o início e o fim. Início e fim. Toda vez que você verificar, olhar para o circuito e ver que eles estão lado a lado assim, esse é o tipo de ligação em paralelo. Certo? E por último, faltou a gente calcular a resistência equivalente. Tá? Como que a gente calcula a resistência equivalente que vai substituir aquela ali, ó? Então, existe uma resistência que pode substituir essas outras aí? Tem essa amarela aqui, ó. Essa aqui vai substituir todas aquelas três pretas ali. Tá? E você vai perceber que não é da mesma forma como a gente fez ali atrás. A resistência equivalente em paralelo ela é um pouquinho diferente. Olha a fórmula para você ver. Para você calcular a resistência equivalente em paralelo, você deve somar o inverso
das resistências. Então, o inverso da resistência equivalente é o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3, e assim quantas estiverem ligadas em paralelo. Então, nesse caso aqui, qual que é a resistência equivalente desse conjunto aqui? Ó? Vamos escrever assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10. 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, isso é exatamente igual a quanto? 3 sobre 10. Concorda comigo? 3 sobre 10. Agora o que eu faço aqui? Eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero a própria resistência equivalente. Então eu vou inverter os dois lados. Resistência equivalente 10 dividido por 3. Ou então 3,33333, né, ohm. Tá legal? Então, quando você for calcular resistências em paralelo, né, a equivalente, basta você utilizar a soma de quem? Dos inversos. Tá? Então, essa é a principal característica. Como que é o circuito na nossa casa, professor, na minha tomada? As tomadas são ligadas em série, são ligadas em paralelo. Tá? Pessoal, todas as ligações feitas na sua casa devem ser ligações em paralelo. Por que, professor, tem que ser ligação em paralelo? Porque você precisa que todas as tomadas tenham a mesma quantidade de energia. Se você for olhar na ligação em série aqui, ó, essa aqui consome uma energia 1, essa aqui consome uma energia 2, essa aqui consome uma energia 3, energias diferentes. Então, se chega 10 volts na primeira, chega 5 na segunda e chega 2 na terceira, na ligação em série. Tá? Mas na ligação em paralelo, se tem um com 220 volts, o outro também está com 220, o outro também está com o quê? Com 220 volts. Se a nossa casa fosse ligada em série, por exemplo, os equipamentos do final da sua rede não funcionariam, porque não ia chegar energia suficiente para que aquele equipamento funcione. Não ia chegar a voltagem, a tensão necessária para que ele funcione. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá? A ligação que mais é comum nas nossas casas e nos circuitos, de maneira geral, é a ligação em paralelo. Tá bom? A ligação em série é uma ligação específica, tem os seus usos próprios. Mas como a gente quer simplesmente entregar nos pontos de energia a mesma quantidade de energia, a mesma tensão, eu preciso fazer ligações em paralelo, devido ao quê? A mesma tensão. Tá ok? Certinho então? Ótimo. Então vocês já pegaram essa primeira parte aqui, ó, falando sobre a resistência equivalente, tá? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre potência e energia, que é um conteúdo fundamental para você entender como que funcionam as coisas na sua casa, por exemplo, e Enem, vestibular, isso aqui é batata, isso aqui está sempre lá, né? Então a gente precisa entender como que é o funcionamento disso tudo, potência, energia, como que elas se dão, para você entender como que acontece de fato, certo? Então veja bem, quando a gente fala em energia, né, lá no final do primeiro ano a gente estuda muito quantidades de energia, né, diferentes formas de energia, energia cinética, energia potencial, energia elástica e por aí vai, várias e várias e várias formas. Existe uma energia muito interessante que é a energia elétrica. Tá? Para que você consiga transmitir corrente de um lado para o outro, você tem que ter energia elétrica. Os elétrons têm que carregar a energia elétrica de um ponto para o outro para que ela seja consumida em outro local. Tá? Então a energia elétrica é a energia que os elétrons transportam. Energia transportada pelos elétrons. Elétrons, tá? Então, sempre que os elétrons transmitirem energia, eles vão estar transmitindo energia de que forma? Energia elétrica, ok? Certo. E como é que a gente vai conseguir calcular essa energia? Como que a gente consegue calcular ela? Tá? Eu poderia calcular a energia elétrica dessa forma. E é igual a P vezes T. O que significa cada uma dessas coisas aqui, ó? Energia elétrica, tá? Energia elétrica. E aqui eu te apresento a unidade, né? Eu posso medi-la em joule, você já está acostumado, ou ainda
nessa unidade famosa aqui, ó. É o quilowatt-hora. Já vou falar dele um pouquinho, tá? Quem que é esse P aqui, ó? O P, ele é a potência elétrica, tá? Turma, potência elétrica, tá certo? Ela tem a ver com quanta energia é consumida por unidade de tempo, tá? Então, você vai perceber que ela vai ser medida em geral em watt, tá? Essa unidade aqui, não sei se a gente já viu, né? Vocês já tiveram conhecimento, em watt. Tudo que for watt, nós estamos falando de potência, tá? E em geral aqui, ó, o tempo é medido em quê? Em segundo, em segundos, tá? Vamos colocar aqui então, ó, segundos. Tempo primeiro. Tempo medido em segundo, tá? Então é assim que a gente vai calcular a energia, quanto foi consumido, tá? Então o fundamental, a energia a gente já conhece, mas o fundamental é a gente entender quem que é a potência, aonde que ela está no nosso dia a dia, tá? Todo equipamento elétrico, ele vai ter escrito no seu diagrama ou então em algum local dele, tá? Na etiqueta, quantos watts ele consome de energia. Se você olhar lá no seu carregador de celular, lá vai estar escrito quantos volts e quantos amperes, ou então quantos watts de potência você tem no consumo dele, tá certo? Você vai perceber que a potência elétrica é uma grandeza física intrínseca a quem? A todo equipamento elétrico. Todo equipamento elétrico ele tem uma potência, ele tem um certo consumo de energia por tempo. Então, por exemplo, em casa, em geral, os maiores consumidores de energia elétrica são o chuveiro elétrico, tá certo? E a máquina de lavar louça, o forno elétrico. Máquina de lavar louça não, máquina de lavar roupa, né? Forno elétrico, tá bom? Esses equipamentos que geralmente esquentam, aquecedores, equipamentos de ar condicionado, tá bom? Você vai perceber o chuveiro. Se você olhar lá no chuveiro, lá onde muda a chave, você percebe que lá está escrito tantos mil watts. Por exemplo, né? Os chuveiros podem ser de 4, 5, 6 mil, 7 mil watts de potência. Isso significa dizer o quê? 1 watt é 1 joule por segundo de energia consumida. Então, se eu tenho um chuveiro que consome 7.000 watts, ele consome 7.000 joules de energia por segundo, né? Então, quando a gente fala de potência, é a mesma coisa que falar de energia dividido pelo tempo, né? Ó, em joule por segundo, que é a mesma coisa que o quê? O watt, tá? É a mesma coisa que o watt, tá certo? Então, toda vez que você lê o consumo do equipamento seu, né, você pegou lá, por exemplo, o celular, né? Às vezes ele tem escrito assim, consome 2 watts de potência. Então, você vai lá, quantas horas ele fica ligado, quantos segundos ele fica ligado. Se você pegar a potência dele e multiplicar pelo tempo que ele fica ligado, você consegue descobrir justamente quanta energia foi o quê? Consumida, tá bom? Agora imagina o seguinte, imagina comigo o seguinte, isso aqui depende de conhecer quem? A energia, precisa saber quanta energia foi consumida, né? Existem outras situações onde eu consigo também calcular a potência. Quer ver? Se eu tiver alguns elementos de circuito, né, eu posso calcular a potência dessa forma aqui, se eu tiver energia e o tempo que ficou ligado. Eu posso calcular a potência a partir da tensão e da corrente conhecidos, né? Então aqui, ó, potência é igual a DDP, ou então tensão, vezes corrente, tensão e corrente. Se eu estiver falando de um elemento resistor, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Posso fazer dessa forma, né? Aqui é corrente e aqui é a resistência do resistor, correto? Igual a gente viu ali anteriormente. Resistência, ok? E eu ainda posso ter uma outra equação para calcular a tensão a partir a potência a partir da tensão, que é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então a gente coloca aqui, ó, tensão e resistência. Essas são as 4 formas de você determinar o que? A potência a partir de alguns parâmetros, né? Quando que eu uso essas duas últimas aqui, ó?
quando eu estou falando de resistores. Está vendo que tem resistência elétrica? Então, se tem resistência elétrica, eu tenho que utilizar somente quando eu falar de resistores. Se eu falar dessa segunda aqui, ó, tensão e corrente, isso serve para todo equipamento, né? Então, igual eu falei no começo, o seu carregador de celular, ele não vai estar, em geral, ele não vai estar escrito a potência, mas ele vai estar escrito assim, olha, 5 volts, 2 amperes. Tá? Se você pegar 5 volts e multiplicar por 2 amperes, 5 vezes 2, 10 watts. Essa é a potência de consumo do seu carregador de celular, 10 watts. Sempre que você multiplicar a tensão que o elemento consome vezes a corrente que passa por ele, você vai ter um valor numérico igual a quem? A potência desse equipamento. Sempre vai ter uma potência se você multiplicar a tensão e corrente. Ou ainda você pode trabalhar, né, dessa forma aqui, ó, como eu mostrei aqui. Ó. Você pode trabalhar com energia, que você mediu quanto a energia foi consumida e dividiu por quanto tempo ela foi medida. Então você também tem o quê? O valor em watts. Tá? E eu quero mostrar para vocês um pequeno exemplo aqui para você saber como trabalhar com a energia e com a potência. Percebe só, ó, vamos separar aqui então. Vamos imaginar a seguinte situação. Então eu tenho os seguintes equipamentos dentro de casa. Eu tenho uma TV e ela consome 100 watts. Eu tenho uma geladeira e ela consome 600 watts. Eu tenho vamos pensar em outro equipamento aqui, é um chuveiro. E ele tem potência de 5.000 watts. Tá? Vamos pensar só nesses daqui. Vamos pensar no seguinte, olha, eu quero saber quanto que vai sair a conta de energia aqui, ó, né? Quanto que vai ser a conta de energia, quanto que eu vou ter que pagar no final do mês, tá? Sendo que o preço do quilowatt-hora tá, por exemplo, 80 centavos, né? 80 centavos por quilowatt-hora, que é o que a gente efetivamente paga e é o que a gente efetivamente vê acontecendo no nosso dia a dia. Primeira coisa de tudo é você determinar quanto tempo cada equipamento fica ligado, né? Então aqui, ó, a TV fica ligada, vamos supor, 2 horas por dia durante 30 dias. Né? Isso aqui é um mês. Então a geladeira, né? Vamos supor que ela fica ligada 24 horas. Então ela fica ligada 24 horas por mês. 24 horas por dia, isso em 30 dias que a gente tem que analisar. E o chuveiro? Professor, ele fica ligado 1 hora por dia. Vou colocar aqui, ó. Ele fica ligado 1 hora por dia durante 30 dias, tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui, ó? O que você tem que fazer, né? Primeiro tem que saber quanto de energia que foi consumida onde? Pela TV, pela geladeira e pelo chuveiro. Basta você fazer o quê? Pegar a potência e multiplicar pelo tempo que ficou ligado, certo? Ok. Então aqui, ó, qual foi a energia consumida pela TV? Vou colocar aqui assim, ó. Então vai ser a potência dela, 100, vezes quantas horas por dia ela fica ligada? 2 horas. 2. Só que eu tenho que transformar essas horas aqui em segundos, concorda comigo? Né? Porque energia, potência é joule por segundo. Então vamos transformar aqui por segundo. Ó. 2 horas vezes 60 para minuto vezes 60 para segundos. E se eu fizer isso 30 dias? Né? Então eu vou pegar aqui e multiplicar por quanto? Por 30. Tá legal? Quando você faz isso aí, você tem toda a energia que foi consumida em joule na sua casa. Quer ver como é que vai ser? Então você vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Então vai ser, ó, 100 vezes 2 vezes 60 vezes 60 vezes 30. Isso aqui deu um total de 21 milhões e 600 mil joules. Vou escrever em notação científica para facilitar. 21,6 vezes 10 a sexta joule. Isso foi a quantidade de energia consumida pela TV em um mês. A geladeira, vamos ver aqui, ó, a energia consumida pela geladeira. É o mesmo princípio. Potência da geladeira vezes a quantidade de horas que ela fica ligada, vezes isso transformado em segundo. E quantos dias no mês? 30. Esse número vai ser grande, né? Ó. Então vai ser 600 vezes 24 vezes 60 vezes 60 vezes 30. Isso aqui dá, na verdade, 1.500.000.000
555.200 joules. Então aqui, ó, 1,5552 vezes 10 a nona joule. E a energia consumida pelo chuveiro, tá? Vai ser 5.000 vezes 1 vezes 60 vezes 60 vezes 30. Vai dar um número grande de novo, né? Então aqui, ó, 5.000 vezes 60 vezes 60 vezes 30. 540 milhões. Então fica 5,4 vezes 10 elevado a 8 joule. Tá legal? Professor, mas como é que eu vou relacionar esse valor aí com o valor em quilowatt-hora? Quilowatt-hora, tá? Olha, eu posso fazer a conversão para quilowatt-hora, mas ao invés de ter feito o que eu fiz, eu poderia ter feito de outra forma. Sabe como? Como é que essa unidade aparece, né? A unidade aqui é o watt-hora. O watt-hora é uma unidade muito mais conveniente de trabalhar do que o joule, porque o joule ele vai dar valores muito grandes. E quando você trabalha com o watt-hora ou kilowatt-hora, você vai ter números o quê? Pequenos, tá? Mas que vão representar também a quantidade de energia que você consumiu. O watt-hora ele vem de uma potência multiplicada em watt vezes uma potência vezes um tempo em hora. Então o que acontece? Basta você pegar a potência do equipamento e multiplicar pelo tempo em horas que ele fica ligado, tá? Que você vai ter o quê? Justamente o consumo de energia em watt-hora. Vamos fazer isso aqui então? Tá errado o que eu fiz? Não, não tá, mas ele não vai ser conveniente para a gente resolver o problema ali, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Agora eu vou pegar a potência, multiplicar pelo tempo em horas e pela quantidade de dias. Então vou fazer assim, ó. 100 vezes 2 vezes 30. Tá? Vai dar um número bem menor. 100 vezes 2 vezes 30. 6.000 watt-hora. Aqui, ó. Vou pegar a potência da geladeira, que é 600 watts, vezes a quantidade de horas que ela fica ligada. 24 vezes 30 dias. Isso vai dar 432. Vamos ver aqui, ó. 600 vezes 24 vezes 30. Isso aqui é igual a 432.000 watt-hora. E por fim aqui, ó, o chuveiro, tá? O chuveiro é 5.000 vezes 1 vezes 30. 150.000. Vamos colocar aqui, ó, 5.000 vezes 1 hora vezes 30 dias. 150.000 watt-hora. Eu posso transformar em kilowatt-hora simplesmente pegando cada valor desse aqui e dividindo por quanto? Por 1.000. Então vou dividir por 1.000 aqui, ó, esses valores. 6 dividido por 1.000, 6 kWh. Aqui agora, ó, 432. Vamos ver de novo aqui, ó, 432.000, esqueci de colocar um zero aqui, ó. 432.000 dividido por 1.000, 432 kWh. E 150.000 dividido por 1.000, 150 kWh. Tá? Então, quantos kWh eu gastei em um mês aqui? Ó? Só você fazer essa soma aí. Ó. Vai ficar 6 mais 432 mais 150. Então, você gastou nesse mês aí, ó, a energia total que você gastou, 558 kWh. Isso é o que o leitorista, tá, da concessionária de energia ele vai medir lá no seu padrão. Então ele vai ter rodado 558 números acima da última leitura no final do mês. Tá? E por fim, quanto que eu paguei? Se 1 kWh vale 80 centavos, se eu pegar essa quantidade aqui e multiplicar por 80, eu vou ter a quantidade de kWh, a quantidade em reais, né, na verdade, que eu consumi. Então eu vou pegar 588 e multiplicar por 0,8. Tá? Então qual que é o preço da sua conta de energia aqui, ó? 588 vezes o valor, 0,8. Tá? Estou fazendo aqui em cima da foto, né? Deixa eu apagar aqui, isso, ó.
588 vezes 0,8, isso aqui vai ser justamente igual a quanto? Tá? Eu fiz a conta aqui, ó. Você vai chegar a um valor de R$ 470 reais, R$ 470,40. É caro? É caro. Né? Mas também você tem que perceber o seguinte, olha, a geladeira fica ligada 24 horas por dia, funcionando 30 dias no mês. Né? Se o chuveiro ficasse mais tempo ligado, você ia pagar quase o dobro. Né? Você ia pagar muito mais. Então, sempre que você quiser fazer esse tipo de cálculo, saber quanta energia que você gasta, basta saber quantas horas o equipamento fica ligado, multiplicar pela sua potência e pela quantidade de dias que aquilo acontece. Aí você vai ter o valor em watt-hora, converte para quilowatt-hora e aí você trabalha com o valor aí, se você quiser calcular o preço também, enfim. Né? O que o Enem pede, que os vestibulares trabalham muito essa questão aqui, ó, tá? Essa questão de você identificar o preço, saber quantos quilowatt-hora que você consome, tá? Isso é importantíssimo, isso vai ser muito importante, tá? Não só para você fazer um vestibular, alguma coisa, mas para o seu conhecimento do dia a dia mesmo, tá legal? Certinho então, turma? Então a nossa aula vai ficando por aqui, eu vou encerrando aqui agora, tá? Valeu pela sua presença, por você ter assistido até o final, tá certo? Se você quiser receber a resolução da atividade que eu já passei para você lá no que eu vou postar aqui, né, no YouTube também, escreve aí que quando eu postar o vídeo, né, você já vai receber a atualização, tá legal? Mas de qualquer forma eu vou mandar no grupo da turma também, tá certo? Então fique com Deus, um grande abraço, espero encontrá-los bem. Tchau, tchau.